Olá, começa agora mais um Ação e Cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre o Instituto Ser Mais, uma organização sem fins lucrativos que nasceu em 2007 com o objetivo de ajudar jovens que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho. E nossa convidada é a diretora executiva, Vandressa Baiona. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Também com a gente a coordenadora geral do Instituto, Edinalva Santos. Obrigada pela presença, Edinalva. Obrigada a você pelo convite. Para começar o programa, vamos falar de mercado de trabalho. A gente sabe que com a crise está muito difícil conseguir uma colocação, né? E na avaliação de vocês, o jovem está chegando meio despreparado para esse mercado hoje em dia? Sim, acho que isso é uma questão muito importante dentro do país. Nós temos um processo na educação pública que ainda estamos caminhando, um processo de melhora, de desenvolvimento. Para isso, portanto, os jovens eles chegam sem despreparados para o mundo do trabalho. As empresas elas acabam não contratando esse processo, não contratando jovens que não tenham experiência, mas o jovem não tem experiência. A escola pública tem um déficit e aí como é que a gente faz, né? Então esse processo está bem complexo. Existe o programa de aprendizagem hoje que ajuda muito e auxilia muito nesse processo, que são jovens entre 15 e 24 anos que as empresas podem contratar e devem contratar. Existe uma cota para isso, então isso facilita um pouco o processo. Mas claro que, inclusive é uma das vertentes do Instituto Ser Mais, os jovens precisam sim se capacitar mais, eles precisam melhorar sim esse processo técnico para a entrada no mundo do trabalho. Ótimo. E como foi a criação do Instituto Ser Mais? De onde surgiu a ideia, né, de vir para somar nessa área aqui no país? A criação do Instituto Ser Mais foi muito engraçada. Na verdade, nós temos já mais de 10 anos de existência. Certo dia, um diretor de uma empresa, que nem é brasileiro, ele é argentino, ele conseguiu chegar num cargo, ele era um jovem em situação de vulnerabilidade lá na Argentina e alguém ofereceu uma oportunidade de trabalho para ele sem nenhuma experiência. E a partir daí, ele aproveitou aquela oportunidade como se fosse única e correu muito atrás e virou vice-presidente de uma grande empresa na área de customer. E aí, na verdade, quando ele chegou nesse cargo, ele resolveu então fazer e retribuir para a comunidade aquilo que ele tinha recebido. Mas como ele já estava no Brasil, resolveu retribuir aqui no Brasil. E a partir disso começou a ideia de ter então um processo, um programa que pudesse auxiliar jovens em situação de vulnerabilidade a ter uma formação um pouco mais apropriada para o mundo do trabalho. E aí começou, né? E estamos aí há 10 anos. Hoje nós temos a nossa presidente, que é a Sofia Esteves. Ela trabalha há mais de 30 anos também com recursos humanos, com uma empresa de recursos humanos e sempre trabalhou com juventude. Então, o nosso foco sempre foi esse, sempre com jovens entre 15 e 24 anos e sempre com jovens em situação de vulnerabilidade social. Que legal. E hoje quais são os projetos que vocês desenvolvem dentro do Instituto? Nós temos o programa de aprendizagem, né, que está focado para o encaminhamento do mercado de trabalho. Nós temos o programa Conexões, que tem o objetivo de desenvolver jovens entre 15 e 17 anos. Em todos os nossos projetos, nós trabalhamos a cidadania enquanto um eixo principal, perpassamos pela identidade, protagonismo juvenil, até pensar na carreira do jovem. Para estimular a participação dos adolescentes, nós sempre temos um eixo diferenciado, que vem com a formação específica. Então, nós temos fotografia, comunicação, educomunicação, digital. Então, sempre tem um chamariz para envolver o jovem na formação. Esse processo dura 4 meses. Aí nós temos 2 programas de diversidade. Nós temos o Incluir, que é voltado para jovens que têm alguma deficiência e toda a formação dele é voltada para o encaminhamento para o mercado de trabalho, para que ele entenda que a deficiência ele vai auxiliá-lo nessa inclusão e vai ter um diferencial no mercado de trabalho. Então, autoestima, autodesenvolvimento e a descoberta do talento é essencial nesse projeto. Nós também fazemos a gestão do projeto LIFT, que é um programa de bolsas de estudos para universitários negros, nas diversas universidades de São Paulo. E neste projeto nós temos a parceria com algumas instituições da área financeira para garantir a formação deles no inglês durante 2 anos, numa escola de renome, e fazemos encontros, mentorias, para pensar também, novamente, na autoestima e na identidade e numa posição diferenciada para esses universitários negros no mercado de trabalho. O outro projeto é o Company,
Esse normalmente acontece dentro de uma empresa ou dentro de uma universidade ou numa escola parceira. O público, ele tem entre 18 e 24 anos, já tiveram alguma posição no mercado de trabalho. Eles compõem nos nossos indicadores o nem, né? Nem estudam, nem trabalham, e a gente retoma com eles a possibilidade do mercado de trabalho através da formação de comunicação, educação financeira, serviços financeiros, ou então voltado para os direitos do consumidor. Esse é um projeto muito interessante, em que a demanda é muito grande, porque normalmente quando você fala dos projetos sociais, eles são voltados para jovens entre 15 e 18 anos. E esse é uma formação de 2 meses para jovens de 18 a 24 anos. E que tem os mesmos desafios que o jovem que está começando a carreira. Porque teve uma experiência, a família cobra, precisa gerar sua própria renda, e está entre os nossos indicadores de desempregos que hoje são muito altos. Que legal. E vocês também realizam workshops, né? Sim, na verdade os workshops eles acabam sendo realizados dentro dos projetos, então nós temos muitos executivos voluntários, muitas atividades que são menores, em tempos menores, e temos também uma conferência que já passou até de ser um workshop, que a gente junta mais de 1.000, 2.000 jovens, com vários temas acontecendo ao mesmo tempo, para auxiliar em algum ponto aquele jovem que ainda está em dúvida sobre o primeiro emprego, sobre a oportunidade no mundo do trabalho. Acho que o que é interessante de dizer nesse processo dos nossos projetos é relembrar e reafirmar o que a Nalva trouxe, é que nós sim trabalhamos com jovens com idade entre 15 e 24 anos, e esses pilares que ela trouxe, que é a autoestima, o autodesenvolvimento e o desenvolvimento de talento, eles são bem mais até importantes do que o técnico, porque o jovem, quando ele está empoderado, ele acredita que ele pode, na verdade o que a gente trabalha é um projeto de vida, de onde esse jovem vem, quem ele é hoje e para onde ele vai. Ele, estando empoderado dessas 3 ferramentas, ele consegue correr atrás. Então, o jovem hoje ele tem muita dúvida, ele tem um desânimo muito grande, ele não tem uma formação técnica adequada, e aí a gente não consegue, obviamente, encaminhar esse jovem para uma oportunidade de primeiro emprego. Então, o que a gente trabalha mais é essa questão emocional e comportamental. E aí o técnico é muito mais fácil. O eixo técnico ele vem como uma decorrência desse processo, como uma consequência desse processo, e aí fica muito mais simples essa inclusão no mundo do trabalho. Para você ter uma ideia dos nossos projetos, nós temos um índice de mais de 75% de empregabilidade dos nossos meninos. Eles são no mercado formal de trabalho, a gente só computa no mercado formal de trabalho. E no programa de aprendizagem, o nosso índice também de efetivação desses jovens, quer dizer, eles entram no programa de aprendizagem, o índice de jovens que permanecem nas empresas e fazem carreiras nessa empresa também é um índice alto. Ele beira hoje 40%. Então, a gente tem ficado bem feliz com os resultados desse processo todo. Que legal. É uma metodologia que faz todo o sentido das circunstâncias de onde vêm esses jovens, né? De famílias, de situações de grande vulnerabilidade, como vocês já mencionaram. Isso. E tem um componente que é interessante, porque nós vamos trabalhar a questão socioemocional, mas também vamos abordar a questão do território, porque o nosso público, em 80%, eles pertencem à Zona Leste, Sul ou à Grande São Paulo. Porque são as regiões que são bolsões hoje, e você pega os extremos, né, os desafios para conseguir uma colocação, a valorização da região em que eles moram. Às vezes tem a empresa que, pensando na qualidade de vida, mas também diminuir custos, solicitam jovens que estão muito próximos. Então, nós fazemos todo um trabalho também de convencimento com as empresas, quão importante é investir no jovem que está no extremo leste, extremo sul, ou mesmo a Grande São Paulo, que você pega Osasco e região, com os mesmos desafios de quem está nas demais regiões. Então, assim, outras regiões nós também atendemos, mas quando você olha o número de matriculados e que buscam fazer um curso conosco, a grande maioria estão nessas regiões que eu comentei. E como esses jovens chegam até o Instituto? Há algum tipo de critério para que eles possam participar desses projetos? Essa é uma pergunta bem bacana de se fazer. A gente até brinca no Instituto, porque o primeiro, né, lá atrás, há mais de 10 anos atrás, nós fomos até uma escola pública, informamos sobre o projeto, para conseguir os primeiros 30 foi um pouco suado. Ah, mas que instituto é esse? Né? O Instituto Ser Mais Tem Chego, mas será que vão me cobrar algo? Como é que é a efetividade desse processo? Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 4.000 jovens na fila de espera. O jovem ele chega até nós através do
próprio site, né, que nós vamos deixar aqui para os jovens que quiserem se cadastrar, entregando também nos nossos polos e nos locais que nós temos de atendimento as fichinhas com o nome, etc. Mas nós temos muitas indicações. Então, quando você faz a diferença em alguma comunidade ou em alguma região, isso é muito simples, porque as pessoas, é aquela questão que a pessoa fala muito bem do processo. Então, primos, irmãos, parentes, amigos acabam se inscrevendo também para a realização desses programas. Quando o jovem chega, né, para os projetos, os processos seletivos, eles chegam para a gente tem uma data de corte, dependendo do início do projeto, e nessa data de corte nós chamamos todos esses jovens, todos os jovens inscritos. Eles vão participar do chamado processo seletivo. Só que o nosso processo seletivo não tem prova. A gente entende que nós não vamos excluir o jovem porque ele não tem um conhecimento técnico. Nosso processo seletivo é feito através de entrevista e nós vamos entender a vulnerabilidade daquele jovem e o interesse daquele jovem em participar, e esses vão ser os critérios para ele entrar em um dos nossos projetos ou não. É claro que existem algumas regras com relação à renda, porque nós trabalhamos com um público, com um recorte desse público, e também o jovem precisa estar na escola ou ter concluído o ensino médio. Isso a gente não discute. Se o jovem não estiver, nós vamos fazer todo o esforço para que o jovem volte para a escola e aí sim participe de um projeto do Ser Mais. Mas tirando essas duas regras, o que vai valer mesmo no processo seletivo é esse contato que a gente chama de olho no olho, essa conversa. Às vezes a gente tem mais de 1000 conversas para tirar 100 jovens para um processo seletivo. Mas nossa equipe está preparada para isso, para que a gente consiga atender todo mundo e entender também qual é o projeto que aquele jovem se encaixa mais. Nós também recebemos os jovens através da rede de proteção. Então, CRAS, CREAS, eles encaminham outras instituições que compõem o nosso grupo de parceiros, encaminham os jovens para essa formação e aí nós fazemos um monitoramento juntos. E temos também um processo diferenciado que acontece dentro de uma escola pública. Então, hoje o Ser Mais tem um projeto piloto que é pequeno, dentro de uma escola pública na Zona Norte, né, no Jardim Damasceno. E tudo que nós desenvolvemos, todas as ações pensadas dentro dos nossos polos, nós fazemos dentro dessa escola, no contraturno escolar, enquanto uma iniciativa, né, para auxiliar o jovem a descobrir o seu projeto de vida, mas também valorizar o espaço público que ele tem. Então, para nós é essencial a relação com a escola. Sabemos que nem todas as escolas, às vezes o gestor, ele não abre a possibilidade devido ao histórico que muitas vezes a gente tem de propaganda enganosa, mas essa escola é uma experiência que tem dado super certo. Estamos na segunda turma. Maravilha. No próximo bloco a gente continua falando sobre isso. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Ações Cidadania. Estamos de volta com Ação em Cidadania e hoje recebemos a Vandresa Baiona, diretora executiva da ONG Ser Mais, além da coordenadora geral da instituição, Edinalva Santos. Voltando a falar, né, da criação do Instituto, qual foi o principal desafio que vocês tiveram para tirar esse projeto do papel? Eu acho que o principal desafio naquele momento foi a credibilidade, porque todo o começo de uma organização não governamental, juntamente com essa parceria com a escola pública, é um processo complexo, né? Até a gente mostrar para a escola pública que nós somos parceiros, que nós queremos sim contribuir, que nós queremos somar e não substituir, tanto que os nossos projetos, todos os jovens têm que permanecer no ensino formal. Então, esse foi um desafio muito grande. Mas depois de vencido esse desafio, foi muito bacana, porque várias outras escolas também vieram para perto, ficaram próximos do Instituto. Hoje nós temos escolas voltadas para diversas regiões de São Paulo. Inclusive, uma coisa legal de falar é que nós estamos dentro da Universidade São Judas, dentro do campus da Universidade São Judas na Moca, que é o nosso principal polo, que é a sede, mas também estamos dentro da Universidade Metodista em São Bernardo do Campo, estamos dentro da FIEB, que é uma escola pública que fica em Barueri, dentro do professor Genésio, que é essa escola já mencionada pela Nalva no Jardim Damasceno. Então, essa relação ela foi muito difícil no começo, foi um desafio no começo, mas hoje ela se ampliou para a rede de educação e isso só torna um benefício para os nossos meninos, porque os jovens hoje, eles passam a frequentar um ambiente universitário dentro do projeto. Isso é muito bacana, porque eles passam a aspirar o ambiente universitário como propósito de vida deles e
como futuro, né? Então, daqui a pouquinho eu já estou frequentando o lugar que eu já estou, mas agora no sentido de ser um universitário. Que legal. E no Rio de Janeiro, nós estamos também dentro de um colégio, Colégio São Judas, por mera coincidência. Em Niterói, nós estamos na rede Salesianos. Então, o legal é que nessa dificuldade, nós temos encontrado parceiros, porque nós temos uma premissa que o essencial é a gente ter um espaço compartilhado para que você não tenha despesas com estrutura, já que a gente pode redirecionar esse recurso para ampliar o número de atendidos. Então, nós temos essa preocupação. E um outro desafio que eu considero que nós tivemos na implantação foi em 2011, com o programa de aprendizagem, porque nós estávamos começando enquanto uma instituição certificadora, e aí aos poucos nós fomos conquistando empresas, porque o nosso público ele é diferenciado. Nós trazemos sempre que é uma oportunidade, não é cota. É uma oportunidade para o jovem se desenvolver e para a empresa desenvolver um profissional a partir da sua cultura. Mas considerar essa vulnerabilidade nem sempre a empresa espera, porque o colaborador, que vai ser o mentor, ele também precisa ter disponibilidade para investir e desenvolver esse jovem. E depois de 5 meses ele não quer mais desistir, porque ele descobriu que tem um talento ao lado dele. Então, eu considero que em 2011 também é um momento de inovação, mas toda vez que surge um desafio para a gente, esse desafio se torna uma oportunidade e, felizmente, temos tido muito êxito. As parcerias são fundamentais para que os projetos possam sair do papel Sim. do Instituto, né? Como que é esse trabalho de conseguir esses parceiros? Então, novamente a questão das dificuldades. No início sempre há uma dificuldade de você atrair esses parceiros, mas a gente chama de corrente do bem lá no Instituto. Às vezes é muito por acaso, mas um resultado de um jovem no programa de aprendizagem, esse jovem está dentro da empresa e aí de repente pergunta, nossa, mas quem é o órgão certificador? O Instituto Ser Mais. Então deixa eu conhecer um pouco mais, deixa eu entender. E aí se formam grandes parcerias. Nós temos os 2 projetos em company hoje que são desenvolvidos, que são projetos para jovens com 18 a 24 anos, que surgiram assim, de oportunidades dentro de grandes empresas e que puderam conhecer nosso trabalho e aí sim investir nosso trabalho para que nós possamos então investir em mais jovens com essa idade na questão da oportunidade do crescimento, do desenvolvimento e para que o jovem possa empreender sua própria vida, mas que automaticamente também reflete nas empresas de uma forma muito positiva. Pode falar. E a questão da rede também, com relação às universidades, o sistema de educação, independente se ele é público ou ele é privado, há um interesse muito grande entre as pessoas e as lideranças em melhorar todo esse processo, em fazer com que esse processo social do país ele tenha um desenvolvimento maior do que ele tem hoje. Então, as pessoas somam mesmo esforços para que isso aconteça de uma maneira positiva. Isso é muito bom, é um movimento que tem ampliado, que tem acontecido e que para a gente, claro, trouxe muitos benefícios e para os jovens, então, nem se fala. Acho que tem uma outra vertente, que são os programas por meio de investimento público. Então, nós temos projetos no Fundo Municipal e Estadual, da criança. Então, a partir da aprovação, com a carta de captação, nós também saímos em busca de novos parceiros. E tudo é feito pelo Ser Mais. Nós não temos equipes terceirizadas para fazer captação de recursos, para pensar numa metodologia. Então, nós estudamos, acreditamos naquilo que queremos fazer, vamos à luta, às vezes dá certo, às vezes não, mas hoje a gente já, desde 2012, conseguimos projetos no Fundo Municipal da Criança. A partir do ano passado, nós conseguimos com o Condeca, e aí as empresas que já somam conosco acabam fazendo doações casadas. E aí a gente tem os 3 eixos garantidos na formação do jovem. Então, o adolescente tem o seu transporte, tem alimentação no local, material didático, equipe qualificada, porque todos os nossos colaboradores são efetivos. Legal. Queria saber como que vocês percebem o desenvolvimento desses jovens desde o momento que ele chega ao momento que ele sai, né? Muitas vezes já empregado graças ao aprendizado que ele teve ao longo do curso. Como a gente trouxe no começo, o jovem às vezes chega muito tímido, o processo seletivo é um processo através de entrevista. Cada grupo que chega para nós, mesmo que seja do mesmo projeto, é um grupo diferente. Então, nós não podemos começar o projeto sempre da mesma maneira que começamos com o grupo anterior. Nós fazemos
temos um processo chamado de Marco Zero, então nós desenvolvemos esses projetos através de marcos. O Marco Zero é para a gente poder entender como é que esse grupo chegou para o Instituto, como é que esse grupo, quais são os conhecimentos que ele traz para dividir conosco, né? Porque nós aprendemos muito mais com esses jovens, você pode acreditar do que eles aprendem com a gente. E a partir desse marco a gente então faz a evolução do projeto. No meio do projeto a gente faz um Marco 5 e no final do projeto a gente faz um Marco 10. O que nós queremos é entender exatamente isso que você trouxe, é a evolução desse jovem dentro do nosso processo formativo e dentro do processo formativo dele. Para a gente o importante não é, como nós falamos, o técnico totalmente desenvolvido, mas sim a questão da autoestima e do autodesenvolvimento e que ele saia um pouco mais empoderado daquele processo. Então, o jovem, para nós, quando ele sai de um projeto do Ser Mais, o que nós temos como expectativa é de que ele saia acreditando em si mesmo. Se o jovem sair acreditando em si mesmo, a gente tem certeza que o nosso trabalho ele foi concretizado com sucesso. E é isso, porque o técnico, como a gente já trouxe aqui, ele vem como uma forma bem automática desse processo. E é claro que é um pouco visível a mudança do jovem, né? Então, jovens quietos, sem formação de grupo, com o português ainda de uma forma delicada e quando, ao término do projeto, ele já está super desenvolto, nós já trabalhamos processos de entrevista, como se portar num processo seletivo, a questão da vestimenta, claro que dentro do seu contexto, mas e dentro da sua identidade, nós trabalhamos muito a identidade do jovem, mas como é que você se prepara para esse mundo do trabalho que está batendo na sua porta. Então, acho que tem uma questão muito visual, né, que é muito rápida a percepção de como o jovem entra, de como o jovem sai. Existe a percepção de evolução através dos marcos e das avaliações que são feitas diariamente em aula com os nossos educadores e com toda a nossa equipe pedagógica. Nós também trabalhamos com a Rede Protetiva, como disse a Nalva, e também com a Fundação Casa. Então, nós temos jovens, sim, assistidos pela Fundação Casa. E também temos o acompanhamento da rede para demonstrar essa diferença de como o jovem entrou para como o jovem está saindo do projeto. Que legal. E garanto que já existem várias histórias de sucesso dentro desses 10 anos de trabalho do Instituto, né, com esses jovens. Muitas. Muitas. Nós temos muitas histórias. Tem uma história que eu gosto de contar, que é um jovem, ele chegou calado, teve dificuldade para se envolver no grupo, ficava sempre ali de cabisbaixo e eu ficava observando. Aí fomos nos aproximando, desenvolvendo as atividades com ele. E ele trazia que assim, eu estou muito descrente. Já tentei vestibular, já tentei emprego. Você acha o quê? Eu preciso mudar meu rosto, eu preciso mudar meu cabelo. O que eu tenho que fazer? Eu falava, olha, você precisa descobrir dentro de si, né? O que você quer? Vamos fazer o seu trabalho de conclusão de curso. E aí nós iniciamos já no primeiro mês, né, todas as turmas fazem, que é o TCC, mas é a história de vida deles. E ao término do ciclo, ele conseguiu apresentar o sonho de carreira, que tinha vontade de fazer uma faculdade de tecnologia, conseguiu um emprego, e aí você vê que ele já está evoluindo, até a postura, sentar na cadeira já estava diferenciada. E num belo dia, o projeto já tinha terminado, eu recebi uma ligação da mãe dele, agradecendo, perguntando se poderia mandar um outro filho mais novo, porque ela tinha um filho dela antes e depois do Ser Mais e que ele tinha conseguido uma vaga na termomecânica. Todo mundo sabe que o colégio da termomecânica, a faculdade, ela é difícil. Ela é voltada, sim, para quem tem vulnerabilidade, mas você também precisa ter um bom desenvolvimento. E aí nós ficamos muito felizes. Falei, nossa, que bom. São milhares de histórias, mas essa, porque a relação com a família, para nós também é importante. Porque uma vez a cada 2 meses, nós convidamos as famílias para irem lá. Ou é um tema sobre diálogo e convivência familiar, ou é uma discussão sobre o mundo do trabalho, mas a família é importante. Então, quando a família te liga, é que de fato você acabou fazendo a diferença naquele lar. Acho que tem várias histórias, mas para contar uma que não é uma história talvez muito feliz, é um case que para a gente ficou bem balançado quando aconteceu. Nós trabalhamos sim com a família e quando o jovem deixa de ir ao instituto, ele tem 2 faltas consecutivas, nós entramos em contato com a família para poder entender o que aconteceu com aquele jovem. Então, o nosso processo é um processo de aproximação de fato com aquela família e com aquele jovem, independente de quem seja a família dele. E uma jovem fez 16 anos de idade, comemoramos o aniversário, todos deram parabéns e no dia seguinte ela não apareceu no instituto. No segundo dia consecutivo também não. Entramos em contato, não conseguimos contato com a família e nossa assistente social fez então a visita domiciliar para descobrir o que tinha acontecido com aquela jovem.
Culturalmente, o pai daquela jovem, no aniversário de 16 anos, no jantar, colocou um Boa Noite Cinderela na bebida. Essa jovem, obviamente, apagou. Ele teve a iniciação sexual da filha naquela noite, por entender que a filha começaria com esse processo. Quando acordou no dia seguinte, ele contou para a filha o que tinha feito. A mãe, obviamente, naquele momento acompanhou todo esse processo e foi muito chocante para todo mundo. A jovem comentou com o namorado sobre isso. A comunidade não aceitou esse processo. O pai foi assassinado na comunidade no dia seguinte. E essa jovem, ela continuou conosco no programa, apesar dessa história de vida muito árdua e muito difícil. Ela entrou no processo, continuou com o nosso curso, entrou no programa de aprendizagem e hoje ela é coordenadora de uma loja de uma empresa parceira. Ela conseguiu superar todos esses desafios de uma história que sim, tem uma tragédia envolvida, tem um processo cultural de uma comunidade envolvido, mas com um resultado muito bom e muito feliz. Hoje ela já está casada, hoje ela é coordenadora de um processo, hoje ela já se desenvolveu na carreira. Então, tem muitas histórias para contar. Sim, muitas histórias que às vezes nos entristecem, né, pelo nosso contexto, pelo contexto social do país, mas que a gente acredita que investindo e cada vez mais investindo nesse jovem, a gente consegue ter um final feliz. Legal. E quem quiser conhecer, ajudar, contribuir com o trabalho de vocês, quais são os contatos? Pode entrar em contato conosco através do nosso site, que é www.sermais.org.br, ou entrar em contato também através do e-mail, contato@sermais.org.br. Ótimo. Vandressa e Edinalva, gostaria muito de agradecer a participação de vocês, né? Parabéns pelo trabalho muito bonito. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou em mais uma Ação e Cidadania. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.